Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz, Senhor. Os irmãos estão bem? Como é bom adorar o nome do Senhor Jesus, né? Estou feliz de estar revendo algumas pessoas que faz tempo que eu não revia. Que Deus continue os abençoando. Inclusive está até o herdeiro aqui, né? Do Ricardo e da Sabrina. Glória a Deus por isso. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas que Deus colocou em meu coração. Glória a Deus. No Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 6. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Vamos ler a partir do versículo 19. Na minha versão, está escrito assim: Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde ladrões arrombam para roubar. Mas juntai para vós tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e aonde os ladrões não arrombam e roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Amém? Repita comigo esse versículo 21, no som de 3. 1, 2, 3. Glória a Deus, glória a Deus. Os irmãos sabem que nós estamos numa série de pregações sobre idolatria. E hoje é o último dia sobre essa série. Nós pegamos o mês de janeiro para falar sobre isso. E os irmãos já pôde perceber o quão perto nós estamos da idolatria. O quão perto nós estamos de um coração idólatra, de um coração com ídolos. Os irmãos pôde perceber porque por diversas vezes nós ouvimos e falamos e até ouvimos outras pessoas dizer: ah, não, mas aquele é um idólatra porque ele adora uma imagem, adora um animal. Na Índia adora-se a vaca, adora-se a tantas outras coisas. E percebemos na pregação do pastor Tiago na semana passada o quão perto nós estamos da idolatria dentro da igreja. Dentro da igreja. E eu não vou aqui esmiuçar tudo que já foi pregado, mas está salvo no YouTube da igreja essa série de pregações. Você depois pode acessar lá. Se de repente você não conseguir acessar, você pode procurar qualquer um da GY, o Igor, o Léo, a Luísa, todos eles conseguem te ajudar a encontrar o YouTube da igreja, a encontrar essa série de pregações. E você vai com certeza ser abençoado por isso daí. E nós falamos na primeira pregação, lá no primeiro culto que nós tivemos aqui, que foi o culto da ceia, que a adoração, segundo o dicionário da Almeida, é adoração a ídolo sucinto e reto. É claro que tem uma explicação maior. E nós trouxemos uma frase do pastor Tim Keller dizendo que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O ídolo é tudo que passou do status de bom para crucial na sua vida. Então, essas pregações, essa série foi moldada em cima disso. E na semana passada, na semana retrasada, o pastor Tiago falou sobre a Raquel, que quando saiu da casa de seu pai, ela roubou os ídolos de seu pai, os ídolos chamados de terafins. E esses ídolos basicamente eram conhecidos como deuses do lar, deuses domésticos, e ela roubou e levou consigo. Mas você pode perceber que Jacó era um servo que servia a Deus, ele não adorava a imagem, não adorava ídolos, mas Raquel roubou e levou consigo. E tem toda a história que você vai conseguir encontrar lá no YouTube, que o pastor Tiago pregou sobre Raquel, que conta esse roubo, essa procura pelos ídolos que foram roubados, e essa devoção dela para aqueles ídolos. Mas o interessante é que, com o passar do tempo, você vai percebendo o amadurecimento de Raquel e o entendimento dela de quem é Deus, o entendimento dela de quem é o Senhor. Você vai perceber que, com o passar do tempo, o Senhor vai moldando o caráter de Raquel novamente. Você vai perceber que ela roubou aqueles ídolos, e é claro que tem diversas interpretações para aquele roubo, para aquelas estátuas, para aquele... Mas eu entendo que ela roubou porque ela viveu a vida toda dela aquilo.
ela viveu a adoração àqueles ídolos, ela viveu a adoração àquelas estátuas. Então a cultura dela dizia que aquilo era o certo. A cultura que todo o pai dela viveu aquilo, a mãe dela viveu aquilo, os parentes dela viveu aquilo, e ela falou: eu não posso sair da minha casa de repente sem os ídolos de meu pai, porque ela entendia que aquilo era o certo, ela entendia que aquilo era o correto. Mas com o passar do tempo, ela veio a amadurecer, ela veio a entender mais para frente, e ela teve o seu caráter moldado por Deus. Ela teve o seu caráter moldado por Deus, a ponto de que ela não adorava mais aqueles ídolos de terafins, ela cria que Deus era o único Deus puro, fiel e santo. E nessa série de pregações nós ouvimos e entendemos que ídolos do coração torna-se uma idolatria, porque ele acompanha uma estrutura muito grande dentro do coração, uma estrutura alta, uma estrutura de trono dentro do seu coração. E nós falamos que os ídolos podem ser pessoas, vaidade, vontades, até mesmo cultos, congressos, e muitas vezes isso pode ser construído devido ao local que você vive, como Raquel viveu aquilo. Isso daí pode ser construído por causa de uma cultura dentro da sua casa. Já percebeu que a maioria das crianças, quando ela já nasce com um time de futebol? Percebeu? Porque o pai dela é São Paulino, então ela vai ter que ser São Paulino. Então, de repente, a saidinha do hospital dela vai ser do tricolor, né? Vai ser do São Paulo. De repente, mas nem para todo caso há uma exceção, né? Para todo caso há uma exceção. Às vezes a criança ela entendeu que o time dela é outro, mas só que a vivência dela daquilo, e de repente a paixão, se a paixão do pai dela for aquela paixão idólatra, aquela paixão que o seu time, o seu clube de futebol virou um ídolo, aquilo vai enfervecer no coração do seu filho também, e ele também vai ficar um idólatra do seu time, a ponto de largar tudo pelo time, a ponto de desobedecer a mãe pelo time, a ponto de largar o culto pelo time, a ponto de pedir para trocar de agenda, como o pastor falou: olha, eu estou na escala, me tira na escala porque hoje é a final do campeonato. Porque ele viveu aquilo dentro da casa dele. Ele está enraizado isso na vida dele. E quando nós falamos sobre uma construção de ídolos do coração dentro da igreja, até mesmo tem pessoas que elas idolatram a liturgia, elas idolatram o culto, elas idolatram o congresso. Se não tiver o congresso, é um pecado para ela. Se não tiver aquela liturgia, 3 hinos da harpa, leitura oficial, as irmãs cantando, as crianças cantando, os jovens cantando e a pregação, para ela aquilo é um pecado, porque ela idolatra a idolatria, ela idolatra a liturgia e não o Deus do culto. Ela idolatra o culto e não Deus que está no culto. Se a parede não for branca, se as luzes não estiver melhor, se o som não for perfeito, ela não tem culto, porque ela idolatra o movimento, ela idolatra a festa, ela idolatra o evento, e não o Deus que está a favor desse evento, e não o Deus que nós adoramos desse evento. Percebe que quando nós fazemos evento, quando nós realizamos alguns cultos com cantores, com pregadores, com bandas, não que eu seja contra, eu sou apaixonado em ouvir uma banda que toca bem, um cantor que canta bem. Meu Deus do céu, como é bom ver uma pessoa que se dedicou a vida toda para fazer algo profissional, algo lindo, e você percebe que esses cultos lotam, até mesmo porque talvez a maioria das pessoas estão ali, não porque aquele evento é para Cristo, é para adorar a Deus, mas porque o cantor é famoso. Percebe que quando Jesus ele estava andando e tinha uma multidão aglomerando ele, tinha uma galera, estava lotado. Por quê? Jesus estava famoso. Jesus estava famosinho. E nem tinha redes sociais, mas ele era conhecido em todo mundo. Todo mundo se ouviu. Imagine se tivesse redes sociais, como é que ia ser Jesus? Ele ia bombar no Instagram, ia ser o mais seguido de todos. Por quê? Porque ouviu-se falar dele. Por onde Jesus passava, as pessoas falavam: olha, Jesus vai passar aqui na rua hoje. A multidão aglomerava. Vinha aquela galera, vinha o pessoal que queria ver ele, queria só tocar nele, queria só tirar uma foto dele, mas de repente no meio daquela multidão missionária, uma mulher com fluxo de sangue tocou nele, ela tocou nele, ele falou: parou tudo, peraí, de mim saiu virtude, alguém me tocou, mas ele falou: mas peraí Jesus, todo mundo te toca, todo mundo quer estar perto de você, mas Jesus falou: não, é porque esse toque é de uma pessoa que entendeu o sentido de eu estar aqui, esse
toque é diferente. Eles me tocam pela uma idolatria. Eles me tocam porque eu sou famoso, porque ouvem falar o meu nome, ou porque acham que eu posso dar riqueza para ele. Mas desse toque dessa mulher, eu senti virtude, eu senti verdade, de mim saiu poder. Ele percebe quando o coração é diferente. Ele percebe quando a adoração é diferente. Ele percebe quando o toque é diferente. A igreja pode estar lotada, mas ele percebe que tem 2 e 3 ali, que não importa o que vai acontecer, ele está ali para adorar o nome de Jesus, que não importa quem vai estar com o microfone na mão, ele está aqui para adorar, para orar, para buscar, para ler. Ah, meu irmão, quando nós entendemos essa verdade, o evangelho fica diferente. Quando nós entendemos essas palavras, o evangelho fica diferente. Eu não estou aqui condenando você pelas suas atitudes, nós não estamos aqui condenando você, porque um dia eu também já fui idólatra de muitas coisas assim. Ah, meus irmãos, eu também um dia já fui muito idólatra de congresso. Não, o congresso tinha que ser o congresso, tinha que ser a festa, tinha que ser a roupa mais bonita, tinha que ser o pregador, o melhor pregador. E quando me decepcionava, eu falava, poxa vida, meu irmão, a gente se conhece há tanto tempo, você fez isso comigo, por que não? Porque tinha que ser perfeito. Mas só que Deus mudou o meu coração. Deus disse para mim, filho, o caminho é estreito, a porta é estreita, mas o caminho também é estreito. O que importa é o Cristo que anda com você nesse caminho. O que importa é a presença de Cristo nesse caminho. Então nós não estamos aqui condenando de repente as suas atitudes idólatras. De repente você idolatra um famoso, você idolatra uma pessoa, idolatra um pregador, idolatra um pastor. Nós estamos aqui pregando para que você entenda e reconheça isso e quebre isso no seu coração, destrói isso no seu coração, porque assim como Raquel foi moldada por Deus, nós também podemos ser moldados por Ele. Você crê nisso? Então hoje eu quero pregar com o seguinte tema: como vencer a idolatria. Repita comigo: como vencer a idolatria. Glória a Deus. Irmãos, é claro que eu escrevi somente alguns pontos aqui, porque senão nós iríamos ficar muito tempo aqui na igreja. E é até engraçado que quando o Tiago comentou comigo que nós iríamos fazer essa série, eu disse para ele, tá, eu vou pregar sobre isso. Ele falou, eu vou pregar sobre aquilo. E eu falei para ele, olha, não me atropela, porque o seu esboço ficou muito maior que o meu. Mas é porque é muita informação. E quando você recebe esse ensinamento de Deus, eu não sei se acontece com você, você fica louco para repassar. Sabe, quando Deus fala com você, fala, não, gente, deixa eu contar uma experiência. Deixa eu contar, eu li um versículo hoje que, meu Deus do céu, esse versículo, eu lembro que quando eu participava da GY, o Léo de vez em quando chegava, desculpa, Léo, por te usar, mas de vez em quando ele chegava aqui nas reuniões, ele falava, gente, hoje eu acordei com um versículo na cabeça, eu tenho que passar para você, não era assim? Eu tenho que passar para você, porque incendeia no coração, incendeia. E se você não sente isso, em nome de Jesus você vai começar a sentir. A partir de amanhã, quando você ler o versículo, vai incendiar no seu coração, ao ponto de você chegar em casa e parar a família. Família, lê isso aqui comigo. Você vai ser um evangelista lá dentro. Glória a Deus. E eu separei alguns pontos, porque senão a mensagem iria ficar muito longa, mas deixa eu contar algumas coisas para vocês. E o primeiro ponto eu intitulei como o seguinte: para vencer a idolatria, nós precisamos identificar o que você realmente adora. Para você vencer a idolatria, você precisa primeiro identificar o que você realmente adora. Tudo começa a partir de um ponto de reconhecimento. A primeira coisa que nós devemos fazer é reconhecer o nosso pecado. É reconhecer ele. É procurar ele. É tentar encontrar ele dentro do coração. Em Marcos capítulo 8, versículo 36, tem uma pergunta fantástica de Jesus dizendo, pois de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? De que adianta você ganhar o mundo todo em todos os sentidos e perder a sua alma? Por quê? Porque você não se preocupou em como está o altar dentro do seu coração. Você não se preocupou em como está o altar dentro do seu coração. Tem uma história, uma fase de Ezequiel no capítulo 3 e no capítulo 14, no versículo 3, que eu vou explicar, mas o versículo diz assim, filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios dentro de si. Deus está falando para o profeta sobre
referente a alguns anciões e alguns homens que eram homens de Deus, eram homens que faziam a obra de Deus, que estavam no meio do povo, estavam dentro da igreja, estavam nos púlpitos. Perceba que eu estou exagerando. Eles estavam em todo o movimento. Eles tinham abandonado a idolatria de Judá, do povo de Judá. Mas só que Deus alertou ao profeta dizendo: eles ergueram ídolos dentro de seu coração. Eles podiam adorar a Deus no seu exterior, eles estavam no movimento da igreja, percebe? Eles estavam cantando junto com o grupo de louvor da Pentecostal da Bíblia Maria Teresa. Eles estavam lendo os versículos, todo mundo junto. Eles estavam na escola dominical de hoje de manhã, percebe? Que inclusive foi fantástica a aula de hoje. Falou muito comigo sobre o amor. E quando o amor é uma decisão, aí você destrói tudo e fala: não, mas peraí, é uma decisão, você decidiu amar. Ah, meus, o que você quer dizer? Venha na próxima aula, no domingo que vem, às 9 horas da manhã, em nome de Jesus, e você será abençoado. E eles estavam lá no meio do povo, porém Deus alertou, ele disse: olha, eles estão aqui, eles são anciões, eles são homens de Deus, eles são profetas, eles estão no meio do povo, porém eles ergueram dentro de si altares para outros deuses. Está lá dentro de si. Percebe que esse é um problema que quando nós pregamos sobre isso, parece que é um problema de hoje, mas nós estamos falando de Ezequiel, antes de Cristo. Homens de Deus que no exterior estavam adorando a Deus, mas dentro de si estavam adorando a outra coisa. E quando nós lemos esse texto de Mateus, de Jesus dizendo: porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então nós entendemos que a verdadeira religião é aquela que você adora em secreto no teu coração. É aquela que você adora em secreto no teu quarto. E talvez se eu te fizer essa pergunta, dizendo para você qual a tua religião, talvez o mais óbvio seria a maioria dizer: eu sou evangélico. Eu sou crente, eu sou do manto, eu sou pentecostal. Mas na verdade, a tua verdadeira religião é aquela que você adora dentro do teu coração. Talvez se existem altares dentro do seu coração para outros deuses, me desculpe, você ainda não é evangélico, você ainda não é crente, você ainda não é cristão, você ainda não conheceu Jesus. Porque a verdadeira religião não é aquela que mostra com as suas mãos levantadas aqui no meio da igreja, dizendo: Senhor, não vou dividir a minha adoração, mas dentro do seu coração está dividido. Dentro do teu coração tem altares para outros deuses. O teu ego está falando mais alto, a tua vaidade está falando mais alto. Homens e mulheres falam mais alto, os famosos falam mais alto. E Deus estava dizendo para Ezequiel: Ezequiel, eles estão lá com a mão levantada, mas no coração deles está tudo errado. Eles deixaram Judá, deixaram a idolatria e disseram para o povo: vamos largar a idolatria, mas só que dentro de seus corações existem altares para outros deuses. Percebe que quando nós às vezes dizemos para os amigos, para os pastores, para os irmãos: nossa, eu estou numa dificuldade de me firmar na igreja, nossa, está tão complicado ficar firme, está tão complicado ficar crente, está tão complicado ficar firme. Na verdade, às vezes nem é as provações, na verdade é que você adora outro Deus e ainda não percebeu. Percebe que, na verdade, o problema não é a igreja, o problema não é o culto, o problema não é o movimento, o problema não é a GY, o problema não é as irmãs, o problema não é as crianças. Na verdade, você não consegue ficar firme, porque dentro do teu coração existem altares para outros deuses. E o Senhor não divide a sua adoração com ninguém, meu irmão. Se tem altares para outro Deus, não há Deus. Ele não divide, ele quer exclusividade. Ah não, Ramilson, eu sou um pouquinho crente, mas também sou um pouquinho aqui do mundo. Meu irmão, não tem essa. Não tem 50% de Jesus, ou é 100% ou é nada. Ou é 100% ou é nada. Você precisa identificar dentro do seu coração o que você realmente adora.
O que é crucial para você? Será que de repente você larga Cristo, larga a igreja por qualquer coisa? Será que de repente você larga a obra, larga tudo que você faz dentro da igreja, larga o seu coração, larga a palavra de Deus por um emprego, por um salário melhor, talvez por um movimento no mundão, talvez por um barzinho, talvez por uma festinha? Você precisa identificar a quem você realmente adora, ao que o seu coração está proposto. Tem pessoas que, se elas estiverem sem Cristo, para elas tanto faz. Para elas tanto faz não sentir a presença de Deus. Vir para um culto como esse e não sentir a presença de Deus, para ela é normal. Onde já se viu? Para ela tanto faz. Vem para a consagração das irmãs e não sente a presença de Deus, para ela tanto faz. Ah, não, hoje eu não senti, mas é porque eu não estou bem, amanhã eu estou lá. Não, meu irmão, tem alguma coisa de errado, o altar está bagunçado. O altar está bagunçado, tem alguma coisa de errado dentro do coração. Em nome de Jesus, identifique o que é que você realmente adora. Em nome de Jesus, identifique esses ídolos do teu coração. O pastor Tiago deu vários exemplos aqui na semana passada e na semana retrasada de coisas que o seu coração está mais proposto do que para Deus. Tem pessoas que ela adoram o seu corpo. Não que seja errado ir para a academia, mas só que ela tem que estar perfeita, tem que estar definida, tem que estar no jeito, tem que estar nos trinques, tem que estar, nossa, bombando. Ah não, mas nasceu uma gordurinha, amanhã eu estou lá, mas tem consagração, não importa, porque o meu corpo é mais importante, virou crucial na vida dela. Quando você larga Cristo, você larga Deus, você larga as suas orações, você larga o seu propósito, você larga o caminho, você larga a sua realidade cristã, o seu caráter cristão, por qualquer outro propósito, o teu coração ainda não é do Senhor Jesus. Ah não, mas o meu chefe disse que se eu fizesse, iria dar tudo certo, é só um caixa 2, tá ali, e se eu não fizer, eu vou perder o emprego, e Deus não quer que eu perca o emprego. Não, meu querido, Deus não quer que você perca o teu caráter de cristão. Se isso quer dizer perder o emprego, que perca, mas o caráter de Cristo ainda continua em ti. Isso quer dizer perder amizades, que perca, mas Jesus ainda continua no altar. Se isso significa deixar de falar com A, com B, porque eles estão fazendo mal para o teu coração, Cristo permanece no altar. Cristo permanece no altar. Percebe? Às vezes o inimigo ele vem nos atormentar, ele vem falar, ele vem dizer palavras vãs, ele vem chatear a nossa vida, e nós vamos alimentando isso, sabe? Quando aquela pessoa vem, não que a pessoa seja o inimigo, mas de repente a pessoa está acostumada em falar mal de outras pessoas, né? E ela chega em você, nossa, você viu? O irmão Ramilson, ele está meio gordinho. Mentira, não estou não. É o Ju que está, né? Não estou não. Aí você fala, não, é verdade, mas você viu que aquela pregação não tem nada a ver? Você viu que aquela aula não tem nada a ver? Você viu que aquela irmã, ela acha que é uma evangelista, sai pregando na rua toda desconcertada, né? Fala de todo mundo, menos de Jesus. Percebe isso? Fala de todo mundo, menos de Jesus. Jesus deixou de ser o centro das suas orações, deixou de ser o centro das suas adorações. A oração dela é só me dá, meu Deus do céu. Agora só falta chamar Jesus de Papai Noel. Percebe? Deus, me dá casa, me dá carro, me dá isso, me dá. 15 minutos de oração, me dá. Amém. Ela foi o centro da sua oração. Ela foi o centro da sua própria oração.
Eu faço. Olha, Deus, eu quero um movimento. Olha, Deus, eu. E nunca tem aquela oração dizendo, ó Senhor, cria em mim um coração igual ao teu. Ah, Senhor, livra-me do inimigo, livra-me do mal, para que eu possa te adorar o tempo todo. Ah, Senhor, tu és grande, tu és lindo, tu és perfeito. Mas não, as suas orações é só para lembrar. Ah, Jesus, você viu que a prova está grande, né, Jesus? Ah, Jesus, você viu que, nossa, ele só lembra das provas nas suas orações, mas nunca diz, ó Senhor, eu estou provando, mas eu sigo fiel, porque eu sei que o Senhor está comigo, e um dia o Senhor voltará para buscar a sua igreja, e essa fase vai passar. Meu irmão, nós precisamos identificar a quem você realmente adora. Se de repente você está aqui dentro da igreja à procura de bens materiais, o teu Deus é bens materiais. Se você está aqui dentro da igreja à procura de namoro, o teu Deus é outro Deus. Você está aqui dentro para adorar a Deus, e o que Ele te abençoar, você estará satisfeito. O teu Deus é o Senhor Jesus, meu irmão. Quando nós estamos dispostos a aceitar o que Deus tem para nós, quando nós estamos dispostos a aceitar o que Deus propôs para nós, nós entendemos o que realmente nós adoramos. Nós adoramos ao único que é verdadeiro e santo. Nós adoramos ao Deus que era, que é e que há de vir. Precisamos identificar em nosso coração o que realmente adoramos. Na conversão de Paulo, ele caiu do cavalo e encontrou Jesus. E é interessante que a frase, não sei se ele caiu do cavalo, de repente ele caiu mesmo do cavalo, e a frase ela foi, realmente caiu do cavalo e já era. E às vezes cair do cavalo quer dizer, olha, você vai ter um encontro com Jesus. Você vai ter uma pausa. Peraí, vamos pausar aqui. Percebe? Em nome de Jesus, você vai parar essa correria, você vai fazer uma pausa, se olhar no espelho e fazer uma autoanálise e encontrar o que está de errado aí dentro. Encontrar o que está de errado aí dentro. E eu não prego isso como se fosse fácil, porque não é, meu irmão. É muito mais fácil encontrar algo de errado em outra pessoa. Vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros. Às vezes eu estou assistindo lá um jogo de futebol e ele bate a bola lá no outro canto e fala, nossa, eu faria melhor. Esse cara é um pé torto desse. Quem está de fora, né, é mais fácil. O camarada está ali treinando todo dia, de repente ele sabe onde ele errou e eu nem sei, estou lá falando. Percebe? Percebe o quão difícil é fazer essas coisas, estar... Meu irmão, faça uma autoanálise. Encontre o que você realmente adora. 2. 2. Confesse. Confesse. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. É engraçado, eu não vou pregar sobre isso, é só um ponto interessante que eu vejo muitas frasezinhas prontas nas redes sociais às vezes, nos stories dos irmãos, e aquelas frasezinhas prontas, olha, quem confessa alcança misericórdia. É bonita essa frase, mas existe como é que é a teologia de um versículo só. Já ouviu falar sobre isso? A teologia de um versículo só. Perfeito isso, né? Quem confessa alcança misericórdia. É a teologia do versículo só. Por quê? Porque não lê os próximos, né? Não lê a sequência do versículo, né? E a sequência é, quem confessa e abandona, percebe? Quem confessa e abandona, então não é quem confessa e encontra misericórdia, não, é quem confessa e abandona. Então, irmão, eu sei que não tem um pouco a ver com a mensagem, mas não seja o crente da teologia de um versículo só. Lê o próximo, lê os pré-requisitos, lê, olha, você vai ser abençoado, mas para ser abençoado precisa de... Porque às vezes você vai lá na caixinha da promessa e você puxa aquele versículo, olha, Deus vai fazer um movimento na sua vida. Aí você, misericórdia, glória a Deus, e não sei. Mas, irmão, o versículo 14, 13 e 15 já é algo mais estreito. Então, vamos ler a Bíblia, né? Mas
mais completo. Então, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona, encontra misericórdia. Uma certa feita, o filho pródigo, um filho que tinha um pai rico, tinha um pai com muitas posses, ele falou para o seu pai: pai, eu quero a minha herança e eu vou embora. Eu vou embora. Percebe que ele estava o tempo todo com seu pai ali dentro de casa. Percebe que ele estava dentro de casa e ele tinha todo aquele reinado junto com seu pai. Ele tinha toda aquela herança junto com seu pai. Mas só que eu gosto de imaginar algumas histórias, tá? Eu sou imaginador mesmo. Eu imagino que ele falou: não, quando eu fizer 18 anos, eu vou largar tudo. Ele está aquele tempo todinho dentro da igreja, percebe? E ele fala: não, mas quando eu fizer 18 anos, nossa, eu vou pegar a minha herança e eu vou lá. Ele está dentro da igreja, mas está pensando na baladinha que está lá em frente. Ele fala: não, eu estou aqui dentro, mas quando eu fizer 18 anos, eu vou pegar a minha herança e eu vou lá. Percebe que ele está dentro da igreja, mas seu coração está em outro lugar. Ele está dentro da igreja, mas a sua vontade está em outro lugar. Ele está dentro da igreja, mas a sua mente está em outro lugar. E ele pede a sua herança e o pai: tá bom, tá aqui, vai embora. E quando ele vai embora, ele gasta tudo, ele larga tudo, ele perde tudo. E de repente ele está lá no fim da vida, ele está lá desejando comer a comida dos porcos. E ele fala: não, na casa de meu pai era melhor. Percebe que quando ele estava lá dentro da casa, ele não enxergava o que havia de melhor dentro da casa, ele só enxergava o que havia de bom lá no mundão. Mas só que quando ele recebeu a herança e ele entendeu como as coisas aconteciam, ele falava: não, peraí, eu me lembro que na casa de meu pai a coisa era melhor. Eu me lembro que na casa de meu pai, meu irmão, talvez uma das piores coisas que existe é a ingratidão. O Cristo que te ama, te salvou, te remiu, Ele te trouxe, Ele te abraçou, te deu irmãos, pessoas, te deu um pastor e falou: olha filho, eu estou aqui contigo. E de repente você está liberto dos teus vícios, você está liberto da sua vaidade, está liberto de tudo, está crente, está jejuando, dando glória, lendo a Bíblia, e de repente você pega a sua herança e fala: olha, estou largando tudo, Jesus. Talvez seja uma arrogância muito grande, uma memória muito curta, a ponto de não se lembrar do Deus que ele tem, a ponto de não se lembrar de tudo que Deus fez por ele, e larga tudo. Ah, meu irmão, se eu fosse Jesus, não ia prestar. Não, é só uma vez. Você foi, agora quer voltar? Não, sem chance, continua lá, né? Mas só que Jesus é diferente. Jesus é diferente. E nessa parábola, ele diz que o filho voltou, e quando ele voltou, ele disse: pai, pai, me perdoe, eu estava errado. Percebe que lá no meio dos porcos, ele entendeu que o melhor lugar era a casa de Deus, é na casa de seu pai. Percebe isso? E ele entendeu que ele estava errado. Mas de que adianta entender que estava errado e continuar apacentando porcos? De repente ele iria passar a vida toda dele numa vida de lamentação, numa vida dizendo: ah, se eu tivesse lá, ah, se eu ainda tivesse a oportunidade, ah, Deus, se eu ainda tivesse aquela oportunidade, eu faria diferente, eu daria mais valor à tua obra, deixa eu te dar um recado, meu irmão. A porta ainda está aberta. Ele ainda está de braços abertos. Pare de pensar na oportunidade que você teve no passado e pense na oportunidade que Ele está te dando hoje, dizendo: filho, eu te aceito, confesse e saia dessa lama. Além de entender e compreender que o melhor lugar era a casa do Pai, ele foi correndo, ele largou, ele abandonou, ele deixou e disse: pai, me aceita,
nem que seja como um dos teus servos. E os irmãos conhecem a história. O pai aceitou ele, pediu a melhor roupa, pediu o anel e disse: vamos matar os melhores animais e vamos fazer uma festa, porque o meu filho estava perdido e agora foi encontrado. Ah, meu irmão, mas tem um mistério aqui, tem um mistério, porque o irmão dele, quando chegou em casa e viu aquele movimento todinho, ele chegou no seu pai e disse: pai, mas espera aí, eu estou aqui o tempo todo, eu nunca vacilei, eu nunca me desviei, eu sempre fui servo, eu sempre fui fiel, e o Senhor nunca me deu uma festa. E ele diz algo fantástico para o filho dele. Ele disse: filho, tá vendo aquela vaca? É tua. Tá vendo esse pasto? É teu. Tá vendo essa fazenda? É tua. Tá vendo esses animais? São teus. Tudo isso daqui é teu. Percebe que ele está lá se lamentando pela vitória do seu irmão, dizendo: ah, Senhor, como é que pode? Ele acabou de chegar e eu estou aqui o tempo todo. E o pai está dizendo para ele: filho, você não está usufruindo do que eu tenho porque você não quer. Você está dentro, mas está fora. Você está dentro, mas o teu coração está fora. Você está aqui dentro, mas não está usufruindo. Ah, meu irmão, percebe isso? Percebe que às vezes nós estamos dentro da igreja, mas o nosso coração está fora. E sendo assim, nós não aproveitamos os frutos do Espírito. Nós não aproveitamos da presença de Deus. Nós não aproveitamos desse movimento. Ah, meu irmão, às vezes você olha assim e você fala: ah, Deus, mas eu estou aqui há tanto tempo e aquele novo convertido, aquele irmão já está ali falando em línguas, já está pregando, já está tocando, já está ensaiando. Como é que pode? E tem um Deus lá do céu bradando: filho, aqui dentro, ó, tudo é teu, eu sou o teu pai, eu sou o teu pai. Você ainda não entendeu o que você tem, você ainda não entendeu o que Deus tem para você, você ainda não entendeu o que Deus propôs para você, você ainda não entendeu as promessas de Deus, então teu coração ainda existe altares para outros deuses. Você está distraído, meu irmão. Cutuca o seu irmão, diga para ele: você está distraído. Ô, meu irmão, preste atenção, Deus está com a bandeja na tua frente, dizendo: filho, eu tenho grandes coisas para você viver. Ah, meu irmão, identifique e confesse. Identifique e confesse. Quer alcançar misericórdia? Quer alcançar? Identifique, confesse e abandone. Diga: Deus, até hoje no meu coração estava essa vaidade, esse ego, querendo fama, querendo os prazeres. Eu queria que o meu nome fosse lembrado, eu queria que o meu nome fosse visto, eu queria ser o líder, eu queria ser o pastor, para todo mundo me ver, para todo mundo me aplaudir. Ah, Deus, eu largo isso no meu coração e estendo para ti um altar. Eu estendo para ti um altar. Meu Deus, meu Deus. Percebe que confesse e abandone, confesse e abandone. A mulher estava prestes a ser apedrejada, ela tinha dormido com um homem que não era teu, estava todo mundo com as pedras nas mãos e disseram: e aí, Jesus, nós podemos apedrejar? Ele disse: quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Foi saindo do maior ao menor, todo mundo largando as pedras e só ficou Jesus, ela e Jesus. E Jesus olhou para ela e falou: onde estão os teus acusadores? Ela disse: se for embora. E ele disse: eu também não te condeno, vai. Ah, meu irmão, mas não seja o cristão do versículo só, não seja o cristão do versículo só. Jesus disse: onde estão os teus acusadores? Ela disse: se foram. Ele disse: vai, eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Ah, meu irmão, confesse e abandone, confesse e abandone. Em nome de Jesus, onde você estiver aí, onde você estiver, curva essa cabeça, feche os teus olhos, feche os teus olhos. Ah, meu Deus, talvez até hoje o teu Deus era outro,
Talvez até hoje o teu Deus era o teu marido, a tua esposa, os teus filhos. Talvez até hoje o teu Deus era o teu emprego. Talvez até hoje o teu Deus era o dinheiro. Sem dinheiro você não vai para a igreja. Com dinheiro eu vou para a igreja. Talvez até hoje o teu Deus meu irmão, era uma festinha abençoada. Não, se tiver festinha eu vou. Se não tiver festinha eu não vou. Talvez o teu Deus até hoje era um culto cheio. Não, se o cantor famoso eu for, eu vou. Se ele não for, eu não vou. A partir de hoje, em nome de Jesus, identifique esses altares. Identifique esses altares. Destrua eles. Confesse e abandone. Diga para Deus: Deus, hoje eu ergo um altar exclusivo para ti. Identifique aí, identifique. Em nome de Jesus, identifique isso aí no teu coração. Talvez as séries tenham tomado o lugar de Deus. Talvez os filmes tenham tomado o lugar de Deus. Talvez o Facebook tenha tomado o lugar de Deus. Talvez o Instagram tenha tomado o lugar de Deus. Talvez o esporte tenha tomado o lugar de Deus. Talvez os animais tenham tomado o lugar de Deus. Em nome de Jesus, destrua esses altares. Destrua esses altares. Confesse, meu irmão. Mas não confesse para mim. Confesse para Ele, que é o único justo, que é o único limpo, que é o único santo e verdadeiro. Meu irmão, talvez a prioridade era a sua vaidade. A prioridade era: não, eu tenho que me satisfazer, eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar alegre. Meu irmão, quando nós entendemos que o altar não é nosso, o altar é do Senhor, a felicidade do próximo importa, a felicidade do teu filho importa, a felicidade do teu irmão que está aí sentado do seu lado é o que importa. Não, o que importa é eu ser feliz. Se todo mundo tiver que morrer para eu ser feliz, é isso que importa. Então o teu altar é o teu próprio ego, o teu altar é você mesmo, o teu altar é o seu próprio eu, porque quando o altar é para Ele, é por Ele, nós carregamos a cruz e dizemos: Senhor, eu também quero morrer. Confesse e abandone. Você não é o centro. Os teus sonhos não é o centro. Os teus projetos não é o centro. Ele é o centro. Ele deveria ser o centro. Ele deveria ser a prioridade. Milson, eu estou fazendo vários planos para 2022. Qual que é o primeiro plano? É o Senhor o primeiro plano? É o Senhor? É Jesus o primeiro plano? Não, Ramilson, o primeiro plano é emagrecer. O segundo plano é receber um aumento. O terceiro plano é ganhar muito. O quarto plano é fazer uma faculdade. Então em teu coração o altar está errado, porque quando colocamos ele em quinto, em quarto, em segundo, somos idólatras de outras coisas. Em nome de Jesus, confesse e abandone. La chorabacantarabacarabacharabacai. Se você confessar e abandonar, ouça Jesus te falando: filho, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não se esqueça de não pecar mais. Mas a graça me salva, a graça está tudo bem. Não, a graça está dizendo: filho, eu também não te condeno, mas ela também está dizendo: vai, não peques mais, é contigo, a decisão é sua. Esse é o ano da decisão, é o ano que você vai servir a Deus ou não vai servir a Deus ou a Baal. Esse é o ano da decisão. La cantarabacalabacharabacalabafai. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, segue-me. Mas só que ele diz antes: negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Você quer me seguir? Então negue-se a si mesmo.
Você quer me seguir? Tome a tua cruz todos os dias. Meu irmão. Meu irmão. Nós precisamos entender que o evangelho é contínuo. Nós precisamos entender que o evangelho é contínuo. Paulo disse, eu prossigo. O evangelho é contínuo. Aqui nós estamos dizendo que a porta é estreita, sim, nós pregamos isso, mas não é a teologia de um versículo só. O caminho também é estreito. Eu passei pela porta, está tudo tranquilo. Não, meu irmão, ainda existe um caminho. Você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo e todos os dias. Meu, isso é só no domingo. Não, todos os dias. É só na quinta que tem culto. Não, é segunda. Pegue a tua cruz e siga-me. Terça-feira, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quarta, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quinta, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sexta, todos os dias da sua vida, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga. De que adianta chorar em um culto como esse no domingo? De que adianta falarmos em línguas num culto como esse? De que adianta aqui estarmos com um grupo de louvor dizendo, olha Senhor, não vou dividir, mas na segunda-feira já era, amanhã já era. Não tem mais jeito, amanhã não. Amanhã meu Deus é outro, amanhã meu propósito é outro. Amanhã nem orar você ora, amanhã nem ler a Bíblia você lê. De que adianta, meu irmão? Ele está dizendo, você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo e todos os dias tome a tua cruz e siga-me. Talvez, quase certeza, a cruz naquela época era a morte mais humilhante que tinha. Porque você tinha que carregar a sua cruz no meio das pessoas. Você tinha que carregar a sua própria cruz no meio das pessoas. E todo mundo iria ver que você foi um condenado. Você foi um condenado. Eu não sei se vocês lembram, mas teve um episódio há um tempo atrás de um rapaz que ele foi... Eu já estou finalizando. De um rapaz que foi assaltar alguma coisa, e os camaradas prenderam, pegaram ele e escreveram na sua testa, eu sou um ladrão, né? Tatuaram na sua testa, eu sou um ladrão. Então, por onde ele fosse, estaria lá tatuado na testa dele, eu sou um ladrão. Aconteceu no Brasil isso daí. E a cruz era mais ou menos isso. Todo mundo ia ter que ver que você estava um condenado, né? Todo mundo tinha que ver que você... Era uma das mortes mais humilhantes que tinha. Mas só que Jesus decidiu carregar a cruz. Milson, não, ele foi condenado. Não, ele decidiu carregar a cruz. Ele decidiu carregar a cruz. Ele decidiu morrer por nós. Ele decidiu te amar acima dele mesmo. Ele decidiu se pendurar no madeiro e dizer, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Talvez seja o maior sinal de amor de Deus por você, dizendo, eu me entreguei por você. A cruz estava dizendo, eu estou morrendo por você. Eu estou abrindo mão da minha liberdade. Eu estou abrindo mão da minha própria vida. Eu estou abrindo mão dos meus sonhos. Eu estou abrindo mão dos meus próprios desejos para morrer por você. E agora ele vira para nós e disse, negue-se a si mesmo e todos os dias tome a tua cruz e siga-me. Ele quer nos humilhar? Não, ele quer humilhação. É todos os dias, siga-me. Todos os dias abre mão. Todos os dias abra a sua mão. Todos os dias abra mão de tudo. Abra mão dos teus desejos. Abra mão das suas vaidades. Abra mão dos seus planos e siga-o. Milson, então eu nunca vou realizar os meus sonhos? Não, meu irmão. Deixa eu lhe dizer uma coisa que eu guardo em meu coração, que eu aprendi há muito tempo. Viva os sonhos de Deus, que dos teus sonhos Ele cuida. Viva os propósitos de Deus, que dos teus propósitos Ele cuida.
Se ele vê que vai prosperar em tua vida o teu sonho, ele vai fazer. Mas se ele vê que não vai fazer, que vai fazer mal, ele vai dizer: filho, não vai dar certo, não vou fazer. Por quê? Porque vai te fazer mal. E você vai dizer: amém, porque você acredita, porque o teu altar é dele, porque o teu coração dele. Então abra mão de tudo, negue-se a si mesmo e siga-o. E para finalizar, reconhecer que Jesus é um único Senhor. Você precisa reconhecer que Ele é o dono da casa. Você precisa reconhecer que Ele é o dono do barco. Há alguns anos atrás, acho que foi em 2018, um grande pregador, Billy Graham, morreu. E se você nunca ouviu falar dele, de repente pesquise, dá um Google depois na sua casa, uma história fantástica. Ele foi um dos grandes pregadores contemporâneos dessa época. Um período pós-guerra mundial, ele foi um dos pregadores que pregou para o exército, para as pessoas que viveram a guerra mundial, para as pessoas que estavam atormentadas por aquilo. E Deus usou ele tremendamente. E ele foi tão usado por Deus que ele pregou em vários países no mundo todo. Alguns pesquisadores, depois que ele morreu, estimaram que milhões de pessoas se converteram através da sua pregação. Para você ter ideia, ele aconselhava todos os presidentes dos Estados Unidos da sua época. Todos. Se eu não me engano, o último foi Obama. Ele aconselhava todos os presidentes dos Estados Unidos. O camarada alcançou um status que você fala: Billy Graham é um grande pregador. E eu estava lendo esses dias uma história, acho que foi um e-mail de um escritor. Quando eu lembrar o nome dele eu cito. Mas eu estava lendo um e-mail dele, e ele estava dizendo uma história que ele viveu com Billy Graham, Max Lucado. E eles iriam fazer um culto lá nos Estados Unidos, ele e o Michael W. Smith. Michael W. Smith é um dos maiores compositores que existem, né? Ele que fez, se eu não me engano, foi Faz Chover, foi ele que escreveu, vários hinos ele que escreveu. E eles iriam fazer um culto e o Michael W. Smith disse para Max que ele estava conversando com o Billy Graham iria pregar aquela noite, e ele já estava senhor, já estava velho, e ele disse para o Michael W. Smith: olha, no meu sepultamento, eu gostaria que o meu nome não fosse citado. E aí o Max falou: mas como assim? No teu sepultamento você não quer que o seu nome seja citado? E eles contam que ele disse: olha, não queria que meu nome fosse citado, não queria que meu nome fosse exposto. Sabe quando é exposto em pedra? Eu não queria que meu nome fosse citado. E o Michael disse para ele: mas por que você não quer que seu nome seja citado? E ele disse que o que importa é o nome do Senhor ser exaltado. E eu leio essas histórias e isso incendeu o meu coração, porque quando nós reconhecemos que o Senhor é o único Senhor, os nossos próprios status caem por terra. Que Ele cresça e que eu diminua. Que Ele apareça e que eu desapareça. Sabe? Quando essa vaidade dominar o teu coração, em nome de Jesus, identifique isso. E não só identifique, confesse. E não só confesse, abandone. E reconheça que Ele é o único Senhor na tua vida. Reconheça que Ele é o único Senhor na tua vida. Quando reconhecemos que Ele é o único Senhor, todos esses deuses saem do seu trono e o Senhor toma o lugar que é dele. Para finalizar, a igreja de Colossos estava passando por uma crise como essa. Tinha a heresia judaica, tinha a heresia do gnosticismo. Eles estavam vivendo uma turbulência de pregações de pagãos, de pregadores que não pregavam o nome de Cristo. Eles estavam vivendo uma turbulência de coisas, e Paulo de repente começa a ensinar eles e dizer: olha, vocês não podem dividir o altar do Senhor. Cristo tem que ser a cabeça, Cristo tem que ser o centro, Cristo tem que ser o propósito, Cristo tem que ser o único. E eu resumo isso, que Cristo tem que ser o suficiente. E quando nós entendemos que Cristo é o suficiente, todas as outras coisas ficam irrelevantes.
porque Ele é o suficiente. Então, como a liturgia vai ser escrita ou não, é irrelevante, porque Cristo é suficiente. Ter o congresso ou não ter o congresso é irrelevante, porque Cristo é o suficiente. Ter um show, um culto fantástico, torna-se irrelevante, porque Cristo é o suficiente. Não, mas se o irmão não me cumprimentar, eu cumprimentar, é irrelevante, porque Cristo é o suficiente. Não, mas ela não me ama, ela fala com todo mundo, menos comigo, é irrelevante, Cristo é o suficiente, você vai falar com ela, sabe por quê? Porque Cristo é o que importa, Ele é o centro, Ele é o propósito, Ele é o cabeça, Ele é o guia, Ele é o motorista, Ele é o suficiente. Meu irmão, de repente você está encurralado como Moisés, você está lá, está Faraó atrás, o mar está na frente, nós vamos morrer. E Moisés fala, não, Cristo é suficiente, eu só preciso falar com Ele, eu só preciso da orientação dEle, Ele é o suficiente. Talvez esteja vivendo como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego, encurralado. Não, mas se você não fizer, você vai morrer. Se você não fizer, você vai perecer. Se você não fizer, você vai fracassar. Se você não fizer, você vai perder dinheiro. Você vai perder fama, você vai perder status. Mas quando você entende que Cristo é o suficiente, essas coisas ficam irrelevantes. Então, se eu tiver que perder, que perca. Cristo é o suficiente. Se eu tiver que ganhar, ganharei. Cristo continuará sendo o suficiente. Ele é o centro. Você acredita nisso? Se coloque de pé, por gentileza. Se coloque de pé. O grupo de louvor para louvar aquele hino. Feche seus olhos durante alguns segundos. Feche seus olhos, feche seus olhos. Você não vai depender de pessoas para ir à igreja, porque Cristo é suficiente. Você não vai depender do pregador para ir para a igreja, porque Cristo é suficiente. Você não vai depender de repente, um obreiro falar, olha, faça aquilo para nós. Não, você vai lá e vai fazer, porque Cristo é o suficiente. Não, mas eu não fui convidado. Não, o que importa é que Cristo é o suficiente e Ele te convida. Não, mas A e B não me reconhece. Não, Cristo é o suficiente e Ele te reconhece. La cantarabacala baixarabacala bafarabacai. Se você crê nisso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abandone essa idolatria do teu coração. Abandone, 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 abandone. Porque Cristo, em nome de Jesus, verá o suficiente na tua vida. A tua adoração não vai ter dependência. Não vai depender de A, não vai depender de B. Porque Cristo será o suficiente. Milson, mas a tempestade está grande. O barco está perecendo. Mas Jesus está no barco e Ele é o suficiente. Em nome de Jesus, entenda isso. Entenda isso, entenda isso. Não divida a tua adoração com ninguém. Não divida a adoração que é para Ele.